Aula. Vamos agora falar de objetos complexos, tudo bem? Tá. No R a gente tem a possibilidade de ler alguns tipos de arquivos que são, como o nome diz, complexos. Em geral são shapefiles, são dados espaciais, dados de SIG, que têm estruturas complexas, não são bidimensionais. Existe mais de uma dimensão dentro desses arquivos. Porque eles podem especificar polígonos, pontos, linhas e uma série de dados associados a essas formas. Tá? Então eles possuem uma estrutura mais elaborada e o R tem operadores próprios para ler esse tipo de dados. Tá? Um desses operadores é que é arroba, que a gente consegue extrair dados como se fosse aqueles cifrões que a gente extrai colunas dos data frames, certo? Então eu gostaria que vocês baixassem esse arquivo no computador de vocês. É um arquivo zip. Aí vocês descomprimam esse arquivo e vai ter uma pasta lá com alguns arquivos, tá? Entre eles o shape. Shape é assim, ó, SHP, tá? É esse arquivo que a gente vai procurar poder trabalhar aqui nessa aula. Vamos passar aqui para o RStudio, tá? Então a gente vai precisar desses dois pacotes aqui para poder instalar para poder fazer essa aulinha breve aqui. Se vocês não tiverem esses pacotes no computador de vocês, vocês instalem ele utilizando esse comando aqui, tá? Vocês podem instalar um a um, assim, e aí depois faz uma outra linha com RGDAO. Vocês podem utilizar aquele negócio que a gente ensinou para vocês de concatenar nomes, tá? Aqui no primeiro elemento dessa função install package. Não se esqueçam de colocar isso daqui, dependências de verdadeiro, para vocês poderem instalar os outros pacotes que esses pacotes necessitam, tá bom? Se vocês quiserem ver se vocês já têm um pacote, procurem essa aba aqui chamada pacotes no computador de vocês e façam uma busca bem aqui, ó, para ver se já tem. Se não tiver, instalem. Então rodem aqui. Se der erro é porque vocês não têm. Vocês instalam aqui o pacote. Então vamos cá. Então chamamos os pacotes para dentro da seção. Agora a gente tem que mudar o nosso diretório para esse diretório que contém a pasta, tá? Vocês podem fazer usando esse comando aqui, tá? Mas aí vocês têm que estar na pasta onde essa pasta se encontra. Então, por exemplo, minha pasta de trabalho agora é essa daqui que eu estou colocando os scripts dessa disciplina. E essa pasta está aqui dentro. Eu posso fazer isso daqui, executar esse comando. Ou então, já que está todo mundo utilizando o RStudio, eu sugiro assim, algo mais simples, tá? Eu não faço isso que eu vou mostrar para vocês, eu uso isso daqui. Mas eu tenho facilidade já com isso. Se vocês não tiverem, vocês vêm aqui em seção e aqui escolher, mudar o diretório de trabalho, e vocês escolhem aqui, escolhem um diretório, tá? Eu vou escolher o diretório onde estão os arquivos SIG, tá? Que a gente acabou de baixar de municípios do Brasil. Mudando isso, a gente vai poder utilizar essa função aqui, dir. A função dir, ela lista o que há na sua pasta de trabalho, tá? Então tem todos esses arquivos aqui. A gente pode buscar arquivos que segundo um padrão. Então o nosso padrão que a gente vai buscar aqui é ver se tem algum arquivo com nome que tenha SHP. Tem. Esse é o shape, esse é o que a gente vai ver. E a gente vai utilizar essa função aqui, read_ogr, que é do pacote RGDAO. Então ela é cheia de argumentos, ó. Então dê uma lidinha, pouco a pouco, tem exemplos aqui que dá para vocês trabalharem com isso, tá bom? Para vocês aprenderem. A gente só aprende lendo, cansa, lê de novo até aprender, tá bom? Então assim, os principais argumentos aqui dessa função é esse argumento DSN, que estabelece o nome do arquivo,
O layer, que é um negócio complexo de entender, mas digamos que seria o nome antes de SHP, tá? E o encoding. O encoding aqui está errado. Vocês vão ver porque eu já mostro para vocês. Esse arquivo provavelmente foi salvo dentro de um Windows. Vocês vão ver que vai haver uns erros aqui, mas eu falo isso daqui a pouco. Então, para ler esse arquivo, a gente utiliza a mesma lógica que a gente tem feito para os arquivos de texto, os arquivos Excel. A gente usa a função para ler e atribuir isso a algum objeto. Nesse caso aqui, o objeto aqui é MP. Tá? Ao ler essa função, ele diz que ele utilizou esse driver para poder ler esses dados. O arquivo é esse, o layer é esse, e diz quantas características tem esse arquivo. São 5.563. Ele tem 11 campos, tá? Você vê que isso aqui é bem diferente do que a gente obtém quando a gente lê um arquivo de texto, um arquivo Excel, né? As informações são outras. Vamos plotar esse mapa? Esse aqui é um mapa de municípios do Brasil. Olha o que acontece. Essa função plot é a função do pacote base do R para plotar coisas. Plotar gráficos, plotar mapas. Aí tem essa aba aqui já por padrão no RStudio, talvez esteja em uma posição diferente da do meu computador, mas ela está aqui, ou pro lado de cá ou pro lado de cá, ela vai aparecer para vocês. E isso é o que aquele objeto MP, aquele shape todinho contém tudo isso daqui, todos os municípios do Brasil. Aí por padrão, ele plota esse mapa no tamanho com um zoom adequado a toda a informação, tá? Ele nunca vai plotar, por exemplo, esse município aqui do Pará, Altamira, talvez, direto nele. Vai plotar toda a extensão daquele objeto, tá bom? Qual é a classe desse objeto? Tá aqui, ó, a classe de um data frame com polígonos espaciais. E é uma classe que é mantida por esse pacote SP, que é um pacote base do R também. Tá? Qual é a estrutura desse objeto? Reparem que a estrutura ela é super complexa e tem aquelas arrobas que a gente comentou lá no início, tá vendo? Olha o tanto de coisa que tem aqui. É muita coisa, porque são municípios do país e elas todas seguem o mesmo padrão, tá vendo? Porque cada unidade dessa daqui é um município. Vamos ver aqui como é que a gente pode entender melhor esse objeto MP. Quais são os nomes desse objeto? São 11 nomes. Lembram que quando a gente leu esse objeto, ele disse que tinha 11 campos? Então esses campos aqui correspondem aos 11 nomes. São 11 unidades de informação que esse objeto possui dentro de si. Então, por exemplo, tem um código do IBGE, todas essas informações aqui, nome do município, nome da unidade federal. Vamos, por exemplo, recuperar essa informação aqui. Então, a gente coloca MP, cifrão e o nome dessa unidade aqui. Ó. Olha o que ele retorna. Ele retorna um fator, tá vendo aqui os levels, fator? E olha os nomes, como é que tá engraçado aqui, ó. Vocês verem coisas assim, números, mistura de números, barras, nos nomes, é porque o encoding está incorreto, tá? Encoding é uma coisa que vocês têm que aprender, as noções básicas pelo menos, mas de que sistemas operacionais diferentes têm preferências por gravar os arquivos com essas codificações diferentes, então é importante a gente saber um pouquinho de encoding para poder solucionar esses problemas. A solução aqui é que isso daqui não foi gravado como o TF8, que é universal, e sim como o Latin 1, que é o padrão do Windows. Então, agora vai dar certo. Viram? Aqui tinha um barra, X, um número, agora está tudo certinho, tá bom? Quais são as dimensões desse objeto? Então, são 5.563 linhas e 11 colunas.
Só que isso aqui não são muito bem linhas, né? Vocês viram que existem muito mais coisas do que isso aqui. É como se, a meu ver, se eu não estiver errado, talvez seja quase o número exato dos municípios. Então, por exemplo, a gente tem 5.289 municípios. Isso, 5.289 municípios. E o excesso, 5563 menos isso, devem ser um monte de outras informações que unem todas essas informações juntas, né? Que dão sentido para isso, para unir os nomes, os polígonos, as informações associadas a esses municípios. Vocês viram que tem elementos que são definidos com isso daqui, né? Então vejam um help dessa função aqui, para vocês terem uma ideia. O que é isso? Por exemplo, isso daqui tem a ver com os slots, né? Espaços de um objeto de uma classe formal. Seria mais ou menos uma tradução, seria algo assim. Então, um dos nomes desse objeto seria isso daqui, ó. Cadê? Uma das expressões que a gente pode utilizar em objeto complexo é que ele guarda os dados dentro de um slot chamado data. Tá? Isso é padrão, esse tipo de objeto. Vamos ver o que tem os dados desse objeto MP. Então tá aqui, ele tem quantas linhas? Ele tem 5.563 linhas. Ó. São os números de municípios, eu me enganei, porque tem número de município repetido. Por isso que tem menos níveis, tá? Isso é lógico. Em que tem um código do IBGE, código da Unidade Federal, MESO, algum código que eu não entenda isso, nome da mesorregião, nome da Unidade Federal, do Estado, código do Estado. E reparem que, por padrão, o objeto MP ele retorna, ou a gente chamar, todas essas informações complexas, né, que a gente falou, que a gente viu a estrutura. Só que a dimensão dele corresponde exatamente à dimensão desses dados, tá vendo? Então, por padrão, os dados que ele retorna para a gente é de um data frame, com 5.563 linhas e 11 colunas. E os nomes correspondem exatamente aos nomes desses dados. Olha aqui. Ó. Certo? Por exemplo, existe um slot que determina a área do mapa dos municípios, os limites de latitude e longitude da área. Vamos ver aqui, ó, por exemplo. Então, isso daqui é os limites de latitude e longitude do Brasil. Tá? Então, o Brasil está contido aqui. Se a gente adicionar o mapa mundi aqui, ó, a gente tem isso daqui. Tá? Os limites do Brasil. Certo? Porque esse objeto contém todos os municípios do Brasil. Esse slot aqui, já polígonos, ele contém os polígonos individuais da lista. Tá? Qual é a classe dele? É uma lista. Então, se é uma lista, a gente pode fazer uso da indexação que a gente aprendeu com lista agora na aula anterior. Aqui a gente, por exemplo, retém o primeiro elemento. Então, ele tem uma área, ele tem uma identificação, e tem essas informações associadas. E qual é a estrutura desse primeiro elemento dos polígonos? É essa daqui. Lembram aquele negócio que eu mostrei para vocês lá, mais acima? Tem vários dessa, então tem 5.563 dessa daqui. Então, nesse objeto existe, por exemplo, vários elementos definidos por essa arroba. A gente pode acessar elas utilizando a arroba. Então, a gente acessou o primeiro elemento de polígono, a gente pode acessar esse elemento LabPT, que é o centroide do polígono 1. Tá? Que município é esse? Chuí. É o primeiro elemento, o município é o primeiro. Eles são paralelos, tá? E qual desses elementos seria Manaus? Então a gente pode utilizar essa função grep
que é oriunda do sistema Unix, importada para o R, para a gente buscar o nome Manaus dentro dos nomes do município. Então o grep retorna uma posição, então ele vai buscar Manaus aqui dentro. Ele vai me retornar uma posição. Que posição é essa? 638. 638 é a posição de Manaus está. Então se a gente reter o polígono nesse número, a gente vai reter os dados de Manaus. Tá? Então Manaus, a gente reteve os polígonos, por isso que é a classe de polígonos. E a estrutura desse nosso objeto que contém os dados de Manaus está aqui. Pode fazer um mapa com Manaus. Então a gente pode plotar no eixo X os limites do mapa inteiro. Tá? Então a gente usou como limites do nosso mapa os limites do Brasil. A gente pode desenhar Manaus utilizando os dados presentes nesse objeto. A gente vai pegar esses dados aqui. Ó. Então a gente vai acessar polígono e vai acessar as coordenadas. Ó. E vai plotar isso de vermelho. Aqui, ó. Manaus está aqui, ó. A gente vai pegar o centroide do polígono de Manaus, que está em LabT. E a gente agora vai adicionar 1,5 graus para a gente poder plotar um texto com a cidade de Manaus e o texto não ficar em cima desse polígono, tá? Então a gente tem o eixo X. O eixo X e o eixo Y. Então aqui a gente acrescentou 1,5 para o texto não ficar exatamente aqui e ficar mais em cima. Vocês vejam que aqui a gente alterou o valor de 2, acrescentando 1,5 e alterando esse valor, porque a gente atribui essa mudança a isso daqui também. Tá? Então, antes era isso, agora virou isso daqui, tá bom? E a gente vai plotar um texto em cima desse plot, utilizando esse texto aqui como nossa mensagem. E esse argumento sex determina o tamanho do nosso texto. Tcharam! Viram que legal? Bacana, né? A aula fica por aqui, espero que vocês tenham gostado, pratiquem bastante, aprendam, errem bastante, tá? Vocês vão aprender errando muito. E quando ficar com muita raiva, para, toma uma água, respira e volta a fazer, tá bom? Forte abraço em todos.